Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração? Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 23. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 18, que fala assim: Balaão fez essa profecia. Venha, Balaque, filho de Zipó, e escute o que eu vou dizer. Deus não é como homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz e faz mesmo. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, no capítulo 23, Balaque estava fazendo profecias de acordo com a vontade de Deus para Balaão. Balaão, estava fazendo profecias de acordo com a profecia de Deus para Balaque. A intenção de Balaque era amaldiçoar o povo de Deus. Porém, Deus converteu aquela situação de maldição para a bênção para o povo de Deus. E através da boca de Balaão, que era o profeta que ele estava usando, ele estava lançando palavras de bênção, proferindo palavras de bênção sobre aquela situação ali que se encontrava. Porém, aqui nessa profecia, Deus usou a boca de Balaão para falar que Deus, não é homem para mentir, entende? E nem tratar ninguém com engano. E Deus quer que a gente aprenda disso aqui. Primeiro, Deus é um homem de palavra. Nós, seres humanos, passamos por decepções. Entende? Todos nós. Seja homem, seja mulher, seja criança, seja idoso, seja jovem. Todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por decepções. Todos nós somos decepcionados. Por quê? Porque nós geramos expectativas em cima de uma situação ou de uma pessoa que a gente quer que aconteça. Mas não necessariamente aquela situação ali ou pessoa vai acontecer conforme a gente quer. Então a decepção vem, e geralmente a decepção acontece próximo de pessoas que são queridas para nós. Entende? O que está acontecendo aqui? Que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Muitas das vezes na sua situação, decepções que você teve com pessoas próximas a você, foram feitas promessas. E essas promessas não foram cumpridas. Existem pessoas aqui que desde criança, seus pais, seus parentes, fizeram promessas que não cumpriram. Então isso gerou um trauma dentro de você. Então você tem dificuldade de confiar nas pessoas. Porque foram prometidas situações para você que não foram cumpridas e dentro de você gerou uma feridinha de decepção, de medo, de abandono, de rejeição, tá? Que criou-se dentro de você mediante a mentira que foi contada. Entende? O que Deus quer que você entenda disso aqui? A palavra nos afirma que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se uma vez Deus deu a palavra a você e lançou sobre você um decreto, uma palavra, uma promessa, o que Ele falou para ti vai se cumprir. Pode não acontecer no tempo que você gostaria que acontecesse, porque nós, seres humanos, temos a bênção, vamos botar dessa forma, de querer criar expectativa em tudo. Então a gente gera dentro de nós uma ansiedade desnecessária. A gente precisa botar a nossa expectativa no Senhor e passar pelo processo, pelas etapas, para poder vir a receber a promessa, como se fosse uma recompensa pelo que você investiu. Entende? Então a promessa do Senhor feita na sua vida, ela vai se cumprir. Com riquezas de detalhes. Por quê? Porque você, no decorrer do seu processo, você foi fiel ao Senhor. Você está sendo fiel ao Senhor. Mesmo no pouco, mesmo com pouco. Você não está negando o nome de Deus. Você está passando pelas dificuldades, está dando glória ao Senhor.
Você não está verbalizando maldição, você não está verbalizando murmuração. Deus sabe que você está cansado. Deus sabe que você não aguenta mais. Mas você aprendeu que se você murmurar, você perde a bênção. Então você guarda para si. Só que Deus sonda o seu coração. E todo o tempo Deus está falando para ti: se fortaleça em mim, fortaleça a sua fé para você continuar. Por quê? Por que a promessa para ser entregue demora tanto? Porque você foi construído de uma maneira diferente da sua promessa. Então, para a gente receber as bênçãos de Deus na nossa vida, a gente precisa estar de acordo com o padrão que Ele quer. Porque o padrão que Ele quer é o padrão da promessa. Então, se a sua promessa é uma promessa grande, você tem que estar na altura da tua promessa. Entende? Então, o que Deus vai fazer contigo? Ele vai preparar você. Ele vai tirar de você o que não pertence a você, o que não pertence nos planos dele para ti. E o espaço que ficou vago, vamos colocar assim, dessa parte que ele tirou, ele vai preencher com a presença dele, com o que ele tem para ti. Então, Deus vai tirar o entulho, Deus vai tirar os escombros, Deus vai tirar o quartinho da bagunça, Deus vai tirar o porão, Deus vai tirar a lama, o limo, o lixo. O espaço que ficou aberto dentro de você, Deus vai colocar a presença dele e o amor dele. Com isso, vai dar você revigoramento para você seguir em frente, sendo preparado e forjado para viver os planos dele para ti. Então, o tempo de deserto se faz necessário na nossa vida, para o nosso aprimoramento, desenvolvimento, crescimento e amadurecimento, não só espiritual, mas como físico também. Quando nós estamos espiritualmente bem, o nosso externo transmite o que tem dentro. Então, consequentemente, se seu espiritual está bom, o seu externo, o seu exterior, vai refletir o que está dentro de você. Consequentemente, o seu exterior vai ficar bem também. Então, é necessário o tempo, sim, passar para você se aprofundar mais em buscar a presença do Senhor, para você criar um vínculo de intimidade e relacionamento com Ele, para assim viver os planos dele para a tua vida. Não compare as pessoas que passaram pela sua vida com Deus. Deus não tem nada a ver com a pessoa que te prometeu e não cumpriu. Isso é falta de caráter. Entende? Mas não olhe para a pessoa. Não fique olhando para o passado. Passou. Deixa aí. Libere perdão e deixa a pessoa seguir a vida dela. A semente que ela lançou para ti de prometer e não cumprir, ela vai colher a semente porque Deus vai cobrar dela. É a lei da semeadura. Se tem uma lei que funciona no trabalhar de Deus, é a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, tudo que nós fazemos em palavras e ações, nós colhemos. Então, se a pessoa te prometeu algo e não cumpriu, o que você deve fazer? Libere perdão para essa pessoa, entregue a situação nas mãos de Deus e segue a sua vida. Você não tem mais vínculo com essa pessoa. Entende? Segue com a tua vida, na direção dos planos de Deus para ti, priorizando a Ele, para Ele se responsabilizar por ti e pela situação. E deixa a pessoa aonde ela está, com as mentiras que ela faz, com as promessas vazias que ela faz. Porque ela vai colher os frutos do que ela está plantando. Entende? Então, mais uma vez aqui, Deus não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Se Ele fez uma palavra a você, se Ele lançou uma palavra na sua vida e te fez uma promessa, a promessa vai se cumprir. E Deus está preparando você para receber a promessa. Às vezes demora. Por quê? Porque dentro de você existem construções erradas que precisam ser desconstruídas por Deus para limpar a ferida e o trauma que você carrega
para você ir limpo e purificado para receber a promessa de Deus. Porque a gente já aprendeu que para a gente poder viver os planos do Senhor, precisamos estar limpos e purificados. Por quê? Porque Deus é santo. Então, para recebermos algo de Deus, é preciso que nós estejamos limpos também. Então, para isso que o processo serve. O processo serve para nos aperfeiçoar. O processo serve para nos limpar e purificar. Forjar em nós o caráter de Cristo e tirar de nós o caráter mundano que a gente tinha antes. Entende? Então é necessário você buscar a Deus na sua intimidade, no seu secreto, da sua individualidade, se submetendo à autoridade de Deus. Porque quanto mais você teimar com o Senhor e não ceder o controle para Ele, mais tempo você vai ficar no deserto. Ou seja, mais tempo de processo vai durar o seu processo. Entende? Entende? Então, todo impedimento, uma coisa também que Deus precisa, que a gente precisa entender aqui, todo impedimento que se levanta no seu processo, você não precisa se preocupar com ele. Por quê? Porque a partir do momento que você está no seu processo com o Senhor, tudo que se levanta contra você como impedimento, Deus tira. Ele pode usar a seu favor para moldar você, para forjar em você e usar a situação de dificuldade para forjar em você o caráter dele. Porém, ele não deixa aquela situação de impedimento impedir de você chegar na promessa que ele tem para ti. Entende? Então, começa a ver o seu processo com bons olhos. Porque tudo é a forma como a gente enxerga. Às vezes, a situação que você está passando aos seus olhos está ruim. Porém, Deus está usando essa situação para trabalhar em você. Então, tudo que Deus faz, a partir do momento que Ele está no negócio e Ele se responsabiliza, Ele converte em bênçãos para ti. O que isso quer dizer na prática? Por mais que a situação venha para te acabar com você, por mais que a situação venha para paralisar você, para fazer algo de ruim para você, se você estiver com Deus diante do direcionamento que Ele te deu, aquela situação ali que veio para te matar, ela vai contribuir para a tua vitória. E aí Deus ainda vai te ensinar que aquela situação que veio para te matar, a partir do momento que você confiou, que você obedeceu e que você foi fiel no pouco a Ele, Ele vai botar você sobre o muito. Pela sua fidelidade e obediência a Ele. Entende? Ele vai converter a situação em bênção para ti. Então, mais uma vez, o que a gente precisa fazer? Priorizar a presença de Deus em tudo. Abra mão de tudo, só não abra mão de Deus. Abra mão do dinheiro, abra mão de pessoas, abra mão de trabalho, abra mão de tudo. Mas não abra mão do Senhor. Porque é Ele que vai te direcionar o caminho que Ele tem para ti. Às vezes a situação que você está passando, você acha que é boa aos seus olhos, mas é a sua morte, é a sua derrota. Então, para você não entrar em buracos e ficar ensoterrado sobre eles, que você mesmo está se enfiando, ao invés de você tomar decisões precipitadas, busque no Senhor direcionamento, participando Ele da tua vida. É preciso trazer Deus à existência. Deus não é apenas um conto de fadas ou uma mera história. Deus, é um poder supremo e Ele quer fazer parte da sua vida. Através da intimidade que vai ser gerada contigo, através do secreto que você o procurar. É possível, gente. Eu vivo isso todos os dias. Entende? Eu trago Deus à existência na minha vida todos os dias. Eu converso com Deus como se fosse uma pessoa do meu lado. E Ele sempre está do lado, Ele sempre se faz presente. Então, se eu posso viver isso, você também pode. Basta apenas você acreditar, exercer a fé e buscar Ele no seu secreto, na sua intimidade, trazendo Deus à existência na sua vida, para você viver o sobrenatural dEle e a promessa dEle para ti. Tenta, não custa nada. Busque a Deus em oração e pague o preço de buscar a presença dEle, que é oração, jejum, adoração e passar tempo com Ele. Entende? Para você viver o sobrenatural de Deus, você precisa acreditar que é possível, exercendo a fé e querer dar um passo de fé em direção a isso. Tá bom? Essa foi a palavra, que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.